Ai, ai. Esse fandom de Ordem gosta de arrumar umas brigas, né? Bem, pra quem não sabe, basicamente, desde alguns episódios aí de Hexatomb, o fandom de Ordem tá tendo inúmeras brigas, tá tendo inúmeras picuinhas. É, a mais recente, assim, que eu me lembro que aconteceu, está sendo a briga que envolve a Jai e a Bagi, né? Porque desde o quarto episódio, se não me engano, que é o episódio em que a Jai coloca o capuz, né, naquele momento lá que eles estão sendo caçados, a Jai e o labirinto está sendo caçado pelo Kibungo, ela coloca o capuz. Desde aquele momento, o RP da Jai está seguindo para um lado onde é mais próximo da Jai de Natal Macabro. E a Jai de Natal Macabro, para quem não assistiu, é uma Jai bem problemática, assassina, doente, assim, bagulho doido mesmo. Eu confesso que a Jai, pra mim, ela é uma personagem que começou no auge, pra mim, e nos últimos episódios eu não gosto dela. Não tô gostando, mas, assim, não tô tacando hate na Bagi, nem na personagem, só não gosto, assim, é uma personagem que pra mim desceu a nota, mas é isso, né, gente? Né? E o foda é que esse fandom de Ordem, ele tem esse problema de arrumar briga, picuinha, desde sempre, cara. Eu lembro que em Um Segredo na Floresta, quando tava acontecendo ao vivo, já tinha umas picuinhas, já tinha umas tretas, mas em Desconjuração pra frente, o fandom pegou um vício muito grande nisso, sabe? E tendo cada vez mais tretas pesadas e tal. Quem viveu Desconjuração ao vivo sabe muito bem o quanto teve um monte de briga, um monte de rolê assim bem desnecessário pra caralho. E em Hexatomb isso voltou, só que ainda mais forte, porque agora o fandom de Ordem é grande, é um fandom que tá enorme, tá tendo muita visibilidade, né? O Hexatomb tá sendo um projeto com muita visibilidade. Cara, no episódio 7 que tava sendo lançado no YouTube, né? Eu assisto geralmente os episódios no YouTube. Ou quando eu não tô assistindo no YouTube, eu tô assistindo em call com meus amigos e tal. Então. Mas assim, no YouTube, especificamente, no YouTube tava batendo mais de 100k. 100 mil pessoas assistindo o episódio 7 de Hexatomb. E isso já tá virando um padrão, cara. Tipo, isso me assusta positivamente, sabe? Eu tava assistindo o episódio e só pensando, caralho, cara, esse fandom tá muito gigante. E tem um lado muito bom do fandom tá gigante. Tem muito conteúdo, né? Tem muito meme, tem muita gente produzindo vídeo, tem muita gente produzindo conteúdo informativo, muita gente produzindo teorias, tem muita gente comentando o episódio nas redes sociais, mas tem um lado ruim. E esse lado ruim tá sendo uma desgraça. A Bagi tá sofrendo muito hate por causa dessas questões é, envolvendo a Jai. Eu já vi que o Bastet também tá sofrendo hate por ele pelo que eu vi, assim, ele comentou sobre essas questões envolvendo a Bagi, defendeu ela, e as pessoas começaram a serem escrotas com ele, começaram a falar muita bosta. Fora outro hate que teve anteriormente, que foi um hate que o Abelha recebeu por estar jogando Ordem, tá ligado? Por estar jogando RPG e ter gente falando um monte de merda envolvendo isso, algumas pessoas reclamando mal da interpretação dele, mas tipo, uma coisa é uma crítica, né? Outra coisa era ofensa, e tá tendo muito isso, né? É uma temporada em que acontece de novo, se repete de novo. O fandom novamente tem essas polêmicas, esses problemas. A Bagi, eu vi um tweet dela em que ela comenta que teve um momento em que tinha alguns players ali durante uma das gravações de Hexatomb que estavam chorando, que estavam mal pelo hate que estavam sofrendo, sabe? Então, imagina o quão desgraçado é para sua mente milhares de pessoas te criticarem, milhares de pessoas falarem mal de você, te ameaçarem, falar que é para você fazer isso ou aquilo com a sua vida.
que entende? E a ausência do bom senso é o que parece que reina numa parcela que não é grande no fandom de Ordem, mas ela é muito barulhenta. Barulhenta demais, a ponto de incomodar os players, a ponto de incomodar qualquer outra pessoa que tem bom senso e faz parte do fandom. E é isso que mais me irrita, tá ligado? Porque magoa todo mundo. Magoa os players, magoa o Selbit, magoa o restante do fandom. E é sempre, toda vez. É... Pra quem é mais novo no fandom de Ordem, é... teve inúmeros períodos que Ordem teve inúmeras tretas. Por exemplo, 2023 foi um dos anos onde o fandom de Ordem mais viveu brigas e brigas extremamente bad vibes, assim, um bagulho bem triste mesmo. E quem viveu naquela época via como a coisa escalonava muito, sabe? Como que as pessoas, principalmente no Twitter, onde o fandom de Ordem é muito forte mesmo. É, pelo que eu ando reparando hoje em dia também no TikTok, o fandom de Ordem também é forte, bem forte. Mas no Twitter, ali me parece que ainda assim é o principal. E em 2023 teve inúmeras brigas aí que aconteceram no fandom e tal. E o fandom se comportava dessa mesma forma que está se comportando hoje em dia. Só que hoje em dia, o fandom é muito maior, tá ligado? O fandom é muito maior, muito mais grande, com uma repercussão maior. Vira e mexe tem cenas fora de contexto de Hexatomb que furam a bolha, tá ligado? E é nessas horas que vários players estão sofrendo muito hate. E esse vídeo basicamente é uma reflexão sobre o quanto o ódio na internet ele tá muito bem normalizado, sabe? Ele já é um produto, né? Tipo no próprio X mesmo, né? O Twitter. O Twitter monetiza engajamento, né? Mas o que mais dá engajamento no Twitter é o ódio, tá ligado? E é foda, tá ligado? Porque eu uso essa rede social só pra ver é, coisas de ordem, mas vira e mexe eu me deparo com cada coisa assim, sem noção, sabe? Com as pessoas sendo extremamente mal educadas, falando merda pra caralho, e, e o fandom de ordem sempre está convivendo com essas pessoas sendo extremamente idiotas e causando alvoroço, magoando players, magoando o restante do fandom e sendo totalmente insensíveis, né? Então, sei lá, cara. Eu acho que também tem outro fator. Muitas pessoas estão tacando hate na Bagi com essa questão da Jai. Mas eu acho que essa decisão da Bagi com a Jai ela é muito corajosa. É uma decisão muito corajosa. Porque, infelizmente, no fandom de Ordem a Bagi já tem muito histórico de receber hate. O fandom de Ordem já tem um histórico de tacar hate nela, de ser bem mal educado, sabe? Ser bem, nossa, bem insensível. Mas ela escolheu o caminho que é ir pro lado mais fiel da Jai real, né? Que é a Jai de Natal Macabro. E não essa Jai, gente boa, legalzinha, que a gente conheceu nos 3 primeiros episódios, até o 4º episódio, assim, mais ou menos. Do 4º episódio pra frente, a Jai vai se tornando cada vez mais próxima da, da Jai que a gente viu no Natal Macabro. Bem, como eu disse, eu não tô gostando dessa Jai atual, mas eu sei separar muito bem o que é a personagem do que é a player, sabe? Isso é uma questão mínima, uma questão básica. Mas no fandom de Ordem, aparentemente, isso não existe, sabe? E eu fico assim, observando tudo isso e pensando como as pessoas são insensíveis, sabe? Como as pessoas não têm bom senso, as pessoas estão pouquíssimo se fudendo pro sentimento dos outros, e vai ali, ofende, ameaça de morte, manda a pessoa, sabe, desaparecer. E, sei lá, cara, ao mesmo tempo que eu amo o fandom de Ordem, eu também odeio muito, sabe? São, sei lá, mano, parece que as pessoas não têm muito o que fazer da vida, sabe? Parece que tá todo mundo ali no Twitter, ali, todo mundo muito desempregado, ou sei lá, sem uma louça pra lavar, sem nada pra fazer mesmo, sabe? E aí resolve tacar hate nas pessoas e, poxa, coisa mais tranquila de reparar é separar o artista da obra, tá ligado? No caso, em específico, no caso, é a Bagi da personagem, da Jai, sabe? E não fazem isso.
Mas basicamente é isso. Se você é uma pessoa que tem fortes opiniões, ou, sei lá, uma opinião que vai contra o padrão do fandom, sabe? Que você não gostou de um personagem, ou de como um player está fazendo seu RP, sabe? Tudo bem, desde que a sua opinião tenha respeito, fale, mas não haja que nenhum primata, sabe? Não haja que nenhum maluco na internet. Tenha responsabilidade pelo que tu fala, cara. Então, é isso, gente. Esse vídeo hoje ele é só uma pequena reflexão mesmo.